referência, a palavra que eu quero compartilhar com você, eu queria que você prestasse atenção porque tem chaves muito especiais. É uma noite de festa. E eu queria compartilhar algo que já foi falado muito aqui. O tema da minha meditação, eu quero falar sobre continuidade e legado. Tem tudo a ver o que está acontecendo nessa noite aqui. E eu queria falar sobre continuidade e legado. Coisas fundamentais para a vida do ser humano, para a família, para as empresas, para a sociedade. Muitas conquistas, elas não têm a sua continuidade por falta de legado, por falta de não ter uma atenção nessa questão da continuidade. Nós vemos grandes empresários construir verdadeiros impérios e na geração seguinte os seus filhos destruírem tudo aquilo que uma geração constrói, a geração seguinte destrói, porque não tem continuidade. Nós vemos isso na vida espiritual, famílias que servem ao Senhor, os pais, os avós servem ao Senhor, mas aí de repente chega nos filhos, chega nos netos, os filhos se desviam, não tem a continuidade daquele compromisso, da fé, não existe essa transmissão, esse legado não continua. E então muitas coisas são perdidas, coisas especiais, fortunas, dinheiro, caráter, coisas que não poderiam ser perdidas, que são conquistadas com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação, com muita excelência, são perdidas por falta de continuidade, por falta de legado. Então nessa noite eu queria, não é o que está acontecendo aqui, porque aqui graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo de continuidade e legado, e nós vamos experimentar isso, mas nessa noite eu quero compartilhar algo para você, para que você experimente isso na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e nós como igreja, no seu ministério, para que nós possamos cada dia mais viver essa questão da continuidade no legado. O texto de Eclesiastes 7, 8, na parte A do versículo, o Salomão ele diz assim, algo muito interessante: o fim das coisas é melhor do que o seu início. A continuidade e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Mas eu quero pegar essa primeira parte aqui. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Quando diz o fim é melhor do que o seu início, porque já se completou algo, já se terminou, essa coisa já foi testada, essa coisa já foi experimentada, já foi aprovada. Diferente de algo que está no seu começo. Porque começar algo é muito fácil, todo mundo se empolga quando pensa, eu quero fazer aquela faculdade. Todo mundo entra naquela primeira euforia, naquele calor, eu vou começar a fazer, mas daí de repente começa as primeiras matérias e de repente você percebe que não é aquilo que você imaginava, e daí já aquele ânimo já vai passando, e assim em cada coisa, num trabalho que você cria uma expectativa, você espera, você ora, você pede para Deus te dar um trabalho, daí você começa naquele trabalho, mas você começa a perceber que ali tem problema, e assim tudo, no relacionamento, no namoro, num casamento, com os filhos, a hora que chegam os filhos, você sonha, você espera 9 meses, você espera com tanto carinho, mas aí de repente aquele nenê começa a te dar trabalho, você não consegue dormir mais à noite, você vai para o trabalho cansado, e daí de repente aquele nenê fica doente, e tantas coisas, aquilo você já começa a falar assim, puxa mãe, você pode ficar com a criança, não dá para eu sair mais, não dá para eu ter minha vida, será que a avó não dá para cuidar, será que não dá para a gente começar algo? É muito fácil, por isso que esse texto fala, o fim das coisas é melhor, ou seja, porque daí você vê mesmo quem consegue, daí termina o paciente, ou aquele que persevera, porque aquele que tem paciência, ele continua, ele não termina, ele não desiste no meio do caminho. Diferente de muitos que o orgulhoso que começa e ele se gaba, olha o que eu estou fazendo, olha quanto que eu estou ganhando, olha como que está meu casamento, olha as minhas viagens, olha isso, olha aquilo, olha o meu ministério. Mas vamos ver no fim,
vamos ver daqui 10 anos, vamos ver daqui 20 anos, porque começar algo, todo mundo começa. Agora, quão poucos chegam no fim, e chegam no fim bem. E tem um texto que mostra muito, fala muito sobre continuidade e legado, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 21, eu quero ler do versículo 15 ao 22, para nós meditarmos um pouquinho sobre isso, e sobre o que nós estamos vivendo hoje. Quero tirar de exemplo a vida do pastor André, nessa questão do ministério, mas poderia aqui pegar a vida do pastor Mário, e tantas outras vidas aqui, que já serviram de exemplo, que deixaram um legado, que são tão especiais, para seus filhos, para seus netos, para trabalhos, para empresas, para familiares. Mas hoje eu estou pregando isso por causa de ser uma data tão especial, como essa data de comemorarmos 40 anos de ministério do pastor André. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 21 de 2 Samuel, começando do versículo 15. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Os filisteus eram a pedra no sapato do povo de Israel, na época do rei Davi. Até antes, desde Saul, vivia tendo guerra, e os filisteus eram conhecidos por ter ali um povo de grande estatura, ter gigantes ali, os descendentes de Rafa. Diz assim o versículo: houve ainda outra batalha, de tantas que já tinham acontecido, teve ainda outra batalha. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, porque ele já estava velho aqui, já tinha lutado bastante, já estava com uma certa idade. Versículo 16, Isbi-Benob, descendente de Rafa, ou seja, dos gigantes, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,5 kg, 3,6 kg, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Só para lembrá-los, a ponta da lança de Golias que Davi tinha matado, pesava entre 8 quilos e 9 quilos. Ou seja, a lança de Golias que Davi já tinha matado, era mais pesada, ou era o dobro, ou mais que o dobro, do que desse gigante aqui. Mas, nesse caso, Davi já não tinha não era um jovenzinho. Mesmo que não era um Golias, ou não era uma lança tão pesada, mas Davi já tinha uma certa idade, já não estava tão bem em forma física. Versículo 17, mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi, e matou o gigante, matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ou seja, o Senhor é o rei, o Senhor é o nosso exemplo, você tem que ficar no lugar guardado, protegido, para que, deixa agora é a nossa vez. O Senhor tem que ficar aí como exemplo, como inspiração para nós. Versículo 18, houve depois outra batalha ainda contra os filisteus, em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Saf, um dos descendentes de Rafa, outro gigante. 19, noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaere Oregim de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão, outro gigante. Versículo 20, noutra batalha em Gade, havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa, ou seja, era gigante. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, ou seja, gigantes, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Meu querido, nós vemos aqui
todo mundo conhece a história que Davi matou o gigante Golias. Quando Davi era um adolescente, quando Davi ficava ali atrás das ovelhas do seu pai, ele, antes de matar o gigante, ele já tinha enfrentado, para defender as ovelhas do seu pai, um leão, ele já tinha enfrentado um urso. E quando estava em guerra, Israel contra os filisteus, tinha um tal de Golias que desafiava, e ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante. Mas daí vai Davi, um menininho, um adolescente, e vai lá e fala: eu enfrento e mato esse gigante. E ele vai, enfrenta e mata o gigante usando uma funda. E depois disso, o exército de Israel se encoraja e sai em batalha e ganha a guerra dos filisteus. Mas depois disso, continuam as guerras, mas daí em diante, enquanto Davi está à frente, mesmo como soldado e depois como rei, o povo de Israel sempre ganha e sempre vence as batalhas contra os filisteus, porque Davi se torna um guerreiro poderoso. Ele era corajoso, ele tinha fé, ele saía, ele tinha estratégia, ele era bom, ele era o cara, ele era o guerreiro. Mas tem um detalhe: por mais excepcional que ele era, o tempo passa. Por mais bom, por mais que, enquanto nós temos Davi, nós não precisamos nos preocupar com os guerreiros, com os gigantes, porque nós temos Davi. E quando Davi sai está com o nosso exército, os gigantes podem vir, porque Davi é o especialista em matar gigantes. E nós não tememos os filisteus. Mas a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que matadores de gigantes, valentes, homens excepcionais, têm prazo de validade, ou se cansam, ou têm um tempo, ou seja, não são eternos. Tem um tempo para tudo. E se as pessoas, se as famílias, se as igrejas, se os ministérios se tornam dependentes dessas pessoas, vai chegar um momento que essas pessoas, esses pais de famílias, esses empresários, esses donos, esses Bill Gates, esses grandes gênios, eles vão chegar um momento que eles vão cansar. A mente não vai chegar um momento que não vai funcionar mais, a força acaba, porque nesse mundo é assim que funciona. Eclesiastes fala: há tempo para todas as coisas, para todo propósito embaixo da terra, debaixo do sol. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Nós, tanto as pessoas que desempenham, como as pessoas que se sentem seguras por serem guiadas, lideradas por pessoas como essas, elas não se apercebem que chega um tempo que essas pessoas podem passar, quer seja por uma situação de mudança, de imprevistos, ou por alguma coisa, até mesmo por tempo deu, passou. E agora? Os gigantes continuam, as lutas continuam, as guerras, as batalhas estão aí. E os Davis, eles não estão sempre conosco. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre continuidade e legado: a vida, ela passa. E nós precisamos ficar atento com isso. Só que enquanto Davi tinha força e energia, ele fez algo fantástico. Durante sua vida, Davi enfrentou e venceu todo tipo de gigante. Não foram só os gigantes
externos, não foram só os Golias, não foram só os descendentes de Rafa. Davi enfrentou os gigantes das traições, do desprezo, das perdas familiares, dos conflitos familiares, dos pecados. Davi enfrentou todo tipo de problema, ou seja, todo tipo de gigante. E ele não se acovardava, ele enfrentava todos como um homem de Deus, como um grande matador de gigante, como aquele que não recuava, como aquele que, eu não sou um matador de gigante lá fora e na minha casa eu sou um, aqui eu não, no trabalho eu sou o cara, mas em casa eu, não sou. Não, ele tinha problema, não era perfeito, falhava, mas se arrependia, buscava Deus, enfrentava, se humilhava, ele de alguma maneira enfrentava, e enquanto ele fazia isso e vencia cada um dos seus gigantes, todos à sua volta, inclusive os soldados, os seus auxiliares, viam um Davi, um homem excepcional e perito em matar todo tipo de gigante. Ao seu redor, as pessoas estavam assistindo um homem especialista em matar gigantes. Aquilo ele estava gerando algo nas pessoas ao seu redor. E todos à sua volta via ele enfrentando e vencendo todos. Mas chega um dia que ele não aguenta mais. No versículo 15 fala que ele cansou. E daí eu coloco a importância da continuidade, a importância da nova geração, que cresceu vendo Davi matando os gigantes, se levantar e assumir a posição de matadores de gigantes, porque o Davi, ou esses fora de sério, esses excepcionais, André, pastor Mário, e daí você pode pensar tantos outros, eles cansam, eles não vão estar para sempre. E quando eu coloco aqui, eu não estou falando, pastor André, perguntaram, e aí, pastor André vai estar mais ativo do que nunca? Não, talvez no Ministério de Louvor. Como assim? Como cada um aqui, às vezes, já teve gente que saiu do Ministério de Louvor, e hoje tem desempenhado outras coisas. Mas, e aí o Ministério de Louvor? Ou seja, pastor Mário, hoje não é mais o pastor titular da igreja, ele tem feito trabalhos maravilhosos aí, não está parado. Mas e aí a igreja? E a nova geração, já pensou? Tem que ter gente para substituir, para começar a falar, não, agora pode deixar, que quem vai enfrentar o gigante sou eu, porque eu cresci vendo o Senhor enfrentar gigante, eu cresci vendo o André enfrentando o gigante, eu cresci vendo pessoas fazendo, sendo excelentes, dedicando a vida, e eu percebi os frutos, eu percebi que foram especiais, que eles tinham a bênção do Senhor, que Deus abençoava, que eles foram construindo legado, que eles foram, realmente Deus era com eles e abençoava, que eles tinham lutas, que eles tinham dificuldades, que se levantava gigantes, que se levantava muralha, mas Deus os usava e dava vitória a eles, e eu quero ter essa vida. Então, eu não quero ficar atrás como aquela geração que, quando apareceu o primeiro gigante, ninguém queria enfrentar. Eu sou da geração que eu vi alguém enfrentando o gigante, e eu vi gente vencendo. Então, eles venciam, Davi vencia com uma frase: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que fez André se tornar essa pessoa não foi só talento, não foi só capacidade, mas foi a presença de Deus, e essa presença está comigo, essa presença está com você. Aquilo que fez pastor Mário se tornar essa pessoa, aquilo que faz pessoas se tornarem pessoas excepcionais, matadores de gigante, é uma vida construída sobre a rocha, e eu posso escolher construir a minha vida sobre a rocha. Então eu não posso ter medo, eu não preciso ter medo de gigante, e eu posso escolher me tornar um matador de gigante.
Eu não preciso ter medo, porque a pessoa, e agora? Quem que vai assumir esse ministério? Quem que vai dar continuidade nessa obra? Quem que vai dar continuidade? Os apóstolos. Paulo morreu, Pedro morreu, e agora e a igreja? A igreja sou eu agora, e eu vou dar continuidade, porque eu sou a continuidade, e eu quero não só ser a continuidade, mas eu também quero deixar o legado que esses homens deixaram. Abissai, no versículo 17, quando Abissai percebe, daí tem 4 nomes aqui, Abissai percebe que Davi não tinha mais condição, e ele não fica, ô Davi, não, você precisa, quer uma ajudinha? Não, Davi, você não, pode ficar lá, agora a gente precisa de você como exemplo, como conselheiro, você já lutou as suas guerras, pode deixar que agora, quem vai enfrentar os gigantes, eu vou estar dando a cara a tapa. Quem vai estar agora inspirando, enfrentando e fazendo sou eu. Sabe, quantos pais precisam ouvir isso dos filhos? Quantos líderes precisam ouvir isso das pessoas que estão do lado, falando assim, não, eu estou vendo que você está suando aí, tá? Ninguém tá, pode deixar que agora eu vou ajudar você. Quantos patrões precisam ouvir isso dos funcionários, em vez de só ouvir, essa empresa não vai para frente, porque não sei o que, não pode deixar que eu vou chegar um pouquinho mais cedo para ajudar a fazer isso aí, porque nós vamos ver essa empresa prosperar. Eu vou agora começar a fazer isso daí. Hoje nós estamos cheios de murmuradores e poucas pessoas que queiram se tornar matadores de gigantes. Nós temos um monte de gente que vai para trás, a hora que vem gigante, só fica, você vê, fulano não está aguentando mais, fulano não serve, e não sei o que, então, porém, cadê? O que você tem feito? Está na hora de você começar a dar continuidade naquilo que o teu pai começou, naquilo que o teu patrão começou, naquilo que o teu professor fazia e você ficava babando nele dando aula. Está na hora de você falar assim, eu em nome de Jesus, com a graça e com a bênção de Deus, eu vou me tornar aquilo que eu admirava, porque aquilo eu tenho o principal, que é a bênção do Senhor. Não, mas eu não tenho a sabedoria, peça a Deus que Ele dá indistintamente, Ele dá a todos aqueles que pede. Não, eu não tenho poder, eu não tenho unção. A unção do Espírito Santo está aqui, peça que Ele derrama sobre você. Eu não tenho poder, eu não tenho dons, peça que Ele derrama sobre a sua vida. Não adianta Davi ter matado os gigantes, mas, e agora que Davi não tem mais força, Israel está perdido, não adiantava Israel ter passado um tempo, enquanto Davi estava ali, mas e agora que Davi não tem mais força? Já pensou se não tem mais esses novos valentes, essa nova geração? Israel ia estar perdido? Será que se não tiver mais André, se não tiver mais pastor Mário, se não tiver mais algumas irmãs, alguns irmãos que sempre deram sangue para essa igreja, será que se não tiver mais algumas novas pessoas que têm se levantado, e aí amanhã depois vai acabar a célula, vai acabar as atividades, porque tem gente que se algumas pessoas não fizerem, eu não faço. Será que é assim? E daí o inimigo vai prevalecer sobre a igreja, porque a igreja hoje não quer se envolver mais, porque antigamente todo mundo dava a sua vida para o reino, mas agora hoje cada um dá a sua vida para si mesmo, para a sua casa, para os seus, para os meus, mas em nome de algo maior. Não, isso não, porque dá muito trabalho. Matar gigante dá trabalho, mas eu quero dizer que matar gigante deixa legado, matar gigante deixa exemplo, matar gigante inspira. Não adianta pais levantarem impérios, mas não deixarem quem dê continuidade. Empresas, bens, famílias, ministérios, igrejas. Não adianta ter um legado como esse, ministério de louvor, como essa igreja maravilhosa, se não tiver quem dê continuidade, mas graças a Deus, aqui tem quem tem dado continuidade.
tanto na palavra, como no pastoreio, como nos ministérios, a gente tem visto que tem se levantado pessoas que vão dar continuidade, vão levantar mais, não que são melhores, de jeito nenhum, é porque vão levantar mais, porque hoje está mais fácil, porque vão levantar sobre um alicerce sólido, porque pessoas já fizeram muito, já construíram isso, ministério de louvor, ministério infantil, ministério de apoio, cada célula, cada coisa que a gente for perceber que está melhorando, não, mas essas pessoas são melhores, e são melhores porque a gente precisa crescer e evoluir, mas não, é porque também estão fazendo sobre alicerces sólidos de pessoas que já fizeram antes. Glória a Deus por isso. Mas também não é para quem, não, agora estão matando o gigante, eu já não, mas glória a Deus, eu matei, e eu fui exemplo para essa geração, glória a Deus, agora eu vou incentivar. Agora outra coisa aqui que vai para nós pensarmos um pouquinho, tem muita gente, pessoas que não deixam seu legado por causa da mudança de estratégia e de armas. Você imagina se Davi falar assim, eu matei o gigante com uma funda, então todo mundo só pode matar gigante com funda. Não, o outro mata com espada, o outro mata com lança, o outro mata, cada um usa a sua estratégia. O problema é que muitas vezes pessoas, cada um tem, eu me inspiro naqueles que vieram, mas eu tenho minhas ferramentas, eu tenho o meu jeito, assim como Davi tinha o jeito dele. Então tem muita gente que começa, e as igrejas principalmente mais tradicionais, elas têm perdido a próxima geração, porque em vez de passar o legado, mas entender que a próxima geração tem as armas deles, tem as ferramentas deles, tem as estratégias deles. Não é assim que mata gigante. A gente matava gigante no nosso tempo com um órgão de pedal. A gente matava gigante no nosso tempo entregando um folheto na praça. Tudo bem, no tempo de vocês era assim. Hoje a estratégia é diferente. O importante não é a arma, e sim matar gigante, e sim se dispor para matar gigante, e sim se inspirar no que vocês faziam com a funda, com o órgão, com o folheto, e eu me colocar, eu quero matar hoje com a internet, eu quero matar gigante com a minha estratégia, com parede preta, com bateria, com qualquer coisa, mas o que importa é que eu estou aqui para dar continuidade daquilo que eles fizeram. E nós precisamos saber disso daí, e não ficar, não, mas qual geração é melhor? Foi Davi que matou com funda? Não, a geração que é melhor é a geração que dá continuidade, que pega a tocha e continua correndo, avançando e dando continuidade no reino, para a glória de Deus. Por último, a importância de se deixar um legado. Eu não pontuei aqui. Primeiro, por mais excepcionais que sejamos, o tempo passa. Segundo, a importância da continuidade. Por último, a importância de se deixar um legado. Uma frase aqui, herança é o que você deixa para, e legado é o que você deixa em. Vou repetir, herança é o que você deixa para, e legado é o que você deixa em. É o que você deixa dentro. Herança é o que eu deixei dinheiro, deixei casa, deixei para. Agora legado é o que você deixa dentro da pessoa. Legado tem a ver com exemplo de vida, com inspiração, tem a ver mais com prática do que com palavras, com coisas. É o que Davi sempre fez. Davi demonstrava coragem, ele era o primeiro, ele ia, ele fazia. Davi demonstrava fé. Quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Eu não vou com armas, eu não vou com estratégias, eu vou em nome do nosso Deus poderoso. Nós precisamos dar continuidade. Mas eu não sei falar, eu não sei isso, eu não tenho aquelas habilidades talvez que o André tem, que o pastor Mário tem. Não, mas eu vou porque eu creio que o meu Deus vai me dar a vitória. Eu vou porque eu quero dar continuidade, porque eu sei que o mundo está se levantando como gigante contra a igreja, e eu não posso deixar essa igreja sucumbir. Então eu quero me levantar, fazendo aquilo que está no meu alcance, com as armas que eu tenho, mas eu vou me levantar, eu vou estar na linha da frente, eu não vou ficar recuando, eu não vou ficar murmurando, mas eu quero honrar essas pessoas que me inspiraram, que foram meus exemplos, que foram de alguma maneira as
as pessoas que durante muito tempo me protegeram, que muito tempo me serviram. Agora é a hora de eu falar assim: pode sentar, porque agora quem vai servir vocês sou eu. Quem vai defender vocês sou eu. Quem vai estar fazendo sou eu, para a glória do nosso Deus. Exemplos de... agora uma coisa muito importante, essa é a chave que eu quero que você pegue nessa noite aqui. Pega isso: legado se deixa para as futuras gerações. Como eu falei, não é diferente de herança. Legado é exemplo, é inspiração. Nós estamos cercados, temos pessoas, não são tantas, mas pode ter certeza, aqui nessa igreja tem gente que tem deixado legado. Essa igreja tem deixado legado para você. Tem pessoas que, se você olhar em volta, na tua família, eu tenho certeza que você tem pessoas que deixaram legado para você. Eu tenho certeza. Agora, legado se deixa para as futuras gerações, mas legado se perde ou se toma posse. Legado se toma posse, se apropria por honra, por atitudes, por escolha. Tem muita gente que tem legado na sua família, mas não se apropria, porque escolhe, vê ao exemplo. É maravilhoso. Meu pai foi um homem excepcional, mas eu não escolho viver como ele vivia. Eu tenho, na igreja tem homens, tem pessoas, tem mulheres que eu admiro, mas eu não sigo os exemplos. E daí a gente pode perder aquele legado. Porém, escute isso: quem recebe herança, pode perder a herança e tudo mais. Agora, quem toma posse de legado, não precisa de herança, porque legado é uma porta que se abre para você conquistar, não só a herança, mas tudo aquilo que Deus tem para você. Eu vou dar um exemplo: Elias e Eliseu. Elias deixou um legado para Eliseu, mas Eliseu tomou posse, ele desejava. Eliseu era aquele que segurava a vara de Elias, Eliseu era aquele que segurava a capa de Elias. Mas ele desejava tanto, ele ficava: Elias, você partir, me dá porção dobrada. Eu preciso da tua unção. Ele ficava atrás, ele ficava seguindo, ele honrava aquilo que Elias tinha, a ponto de, depois de tanto segurar a capa, ele recebeu a capa em porção dobrada de Elias, porque ele honrava. Agora, olha só, Geazi, que era quem segurava a capa de Eliseu, que era o servo de Eliseu, não honrou Eliseu. Tinha o legado, a porção dobrada de Elias estava sobre Eliseu. Em vez de ele ficar: eu quero, me ensina. Geazi, não faz isso, só faz aquilo. Agora não é hora ainda não é momento de receber, porque você vai ter o teu momento. Não, mas eu não vou seguir o que você está falando, eu quero receber agora. Eu não vou esperar, eu não vou te honrar, eu vou fazer escondido, eu vou ter uma vida dupla, eu não vou honrar os teus ensinos, eu não vou te honrar. Geazi tinha um legado para receber de Eliseu, só que ele não recebe, ele preferiu a recompensa, ele preferiu a herança, ele perdeu a herança e a saúde. Quem fica de olho muito em recompensa ou em herança, perde o legado. Moisés e Josué. Moisés passa o seu legado para Josué. Moisés não passa a terra prometida. Josué passa 40 anos servindo Moisés, carregando o cajado de Moisés. Servindo, onde que é? Agora você, vamos comigo subir o monte. Moisés fala para Josué: Josué, agora pera aqui que eu vou sozinho. Josué está lá esperando, 40 dias lá, esperando, enquanto o povo não está inquieto lá, Josué está lá esperando. Josué, agora vamos para a tenda. Josué, agora até aqui. Josué lá 40 anos, sem murmurar. Josué, vai lá para a batalha que eu vou orar. Josué, faz isso, 40 anos. Josué, agora sabe o que eu vou deixar para você? O que, Moisés? Agora vou deixar uma ordem, agora você tem que conquistar a terra prometida. Você não vai me deixar a terra prometida? Não, agora você vai conduzir esse povo que você percebeu que é uma bucha.
vou te deixar, mas vou te deixar o meu legado. Vou te deixar a bênção do Senhor que eu tenho, o legado, aquela autoridade que Deus me deu. Eu vou deixar para você. Mas, e aí que eu tenho? Agora você tem que conquistar a terra prometida e cuidar desse povo. Não deixou, só deixou o legado. Com o legado de Moisés, Josué conquistou quase a totalidade da terra prometida. Porque quem recebe legado não precisa de recompensa e nem de herança, porque o legado abre porta para você conquistar, para você vencer, para você ir adiante. Tem muita gente que tem desperdiçado o legado de pais, de vós, de avós, de caráter, de tanta coisa, principalmente legado espiritual. Eu quero dizer que sobre a vida do André tem um legado, sobre a vida do meu pai tem um legado, sobre várias pessoas aqui, sobre a Isa tem um legado. Eu fiz a besteira de começar nome, mas sobre essa igreja tem várias pessoas que têm um legado. Não perca a oportunidade, honre essas pessoas, honre essas histórias, honre a história dessa igreja, porque Deus tem um legado para você, porque se você se importar por isso, e quiser falar, eu quero receber o legado. O Fernando tem uma história linda, porque teve uma época na vida dele que ele começou, porque é um excelente músico, eu sou músico, e ele é melhor do que muita gente que está na mídia aí, na televisão, toca. E chegou uma época que ele começou a tocar, e talvez ver numa oportunidade de tocar com algumas pessoas, e ali em Bauru, em alguns lugares, eu falei, Fernando, honra a tua igreja, honra esse ministério aqui, que você vai ser muito mais abençoado. Não vai na onda de algumas pessoas que não honra a igreja, que não honra ministério, que não honra pessoas, que não honra pastor, que está lá querendo fazer sucesso, mas não honra legado. Honre isso daqui. Ele começou a fazer as escolhas dele, ver aonde que Deus tem levado, o que Deus tem abençoado, e vai abençoar muito mais, porque ele tem honrado. Porque não basta, porque passaram por essa igreja aqui músicos muito melhor que eu, mas o que Deus fez na minha vida foi porque eu sempre honrei legado. Honre história, honre legado, daquilo que o Senhor faz e tem feito na vida de pessoas, e principalmente na vida de igreja. Porque com esses legados, e dando continuidade, porque esse legado precisa passar para o teu filho, precisa passar para as próximas gerações. Josué recebeu esse legado, e conquistou a terra prometida, e deu de herança para as futuras gerações. As futuras gerações receberam a herança, receberam a terra prometida, aquilo que Josué conquistou, mas a futura geração não recebeu o legado. Sabe o que aconteceu? Vem Juízes, o pior momento da história do povo de Deus, de Israel, porque eles receberam a herança de mão beijada, mas eles não honraram o legado, e levantou uma geração que não conhecia os feitos, ou não conhecia tudo aquilo que o Senhor tinha feito, e não honraram aquilo. Por isso eles passaram tempos difíceis, começaram a ser subjugados pelas nações vizinhas, começaram a sofrer, mesmo tendo recebido a herança, porque não tomaram posse do legado. Então nós precisamos não só receber, mas tentar ensinar para os nossos filhos. Olha, eu posso te dar um estudo bom, quero te dar o melhor, mas acima de tudo, se você não tiver um legado, que é o legado da fé, que é o legado de saber que Deus é aquele que pode abrir porta e fechar porta, é aquele que pode nos abençoar, que pode realizar milagre. Meu querido, talvez você pode receber uma empresa, e amanhã depois ela pode ruir. Talvez você pode ter uma família, e amanhã depois essa família ser destruída. Mas se você receber o legado de Deus, você pode ter problema, mas a tua família, a tua empresa, a tua vida, o teu ministério, a tua igreja, aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você, vai permanecer, e você vai poder ouvir aquilo: o fim é melhor do que o começo, porque você vai chegar no fim, podendo receber homenagem, e de alguma maneira pessoas falando: pode descansar um pouquinho, André, pode descansar um pouquinho, pai,
Pode descansar algumas pessoas, porque agora é a nossa vez de honrar vocês, de honrar o nosso Deus e aquilo que Ele tem feito na nossa vida, fez na vida de vocês e vai fazer ainda nas futuras e nas próximas gerações, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?